Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. É você também que está aí nos acompanhando no YouTube, ou nos ouvindo, ou assistindo também pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje, o nosso convidado especial é um profissional experiente, com muitos cursos e formações, que já faz, né, que traz na sua bagagem sobre hipnose, hipnoterapia, neurociências e aí vai. E ele também é cofundador da comunidade do Praticadamente. E estamos falando nada mais, nada menos que o nosso professor Luciano Garcia Júnior. O tema que o nosso professor está trazendo é hipnoterapia na adolescência. Então, fique aqui conosco que já já o Luciano vai responder as suas perguntas. Mas antes de passar a palavra para o nosso palestrante, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, no Facebook e também no WhatsApp. E para você que está aí nos assistindo e gostar dessa aula, não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal, ativando o sininho e compartilhar, ok? Então, Luciano, agora eu passo a palavra para você. Vamos lá. Para quem está aqui ao vivo, uma ótima noite. Para quem está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente que momento que você está vendo essa live ou esse podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a adolescência, na verdade, no geral, né? Alguns temas que ficaram mais em alta ultimamente. Aí a Marcinha, com os temas maravilhosos, propôs esse. E a gente vai conversar um pouquinho quais são as diferenças enquanto vai fazer um processo de terapia com adolescente. É igual eu comentei ali no grupo, apesar de não ser a minha especialidade, eu atendo bastante adolescente porque eu acabo atendendo pai e o pai traz o filho, a mãe está tendo a mãe traz o filho, e aí vai vendo os filhos vindo para a terapia, e assim por diante. Né? Então, eu acabo tendo uma bagagem bacana nesse sentido, que eu quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês hoje. Bom, vamos lá. Adolescência é essa fasezinha cruel que todo mundo tem que passar para chegar na fase adulta. Né? Antes de começar a falar da adolescência em si, tem um caso que eu acho sempre muito bacana de comentar. Como eu fui professor, né, de Kung Fu durante bastante tempo, hoje em dia treino, apesar de já não dar mais aula, treino ainda. E na época que eu dava aula, cara, eu acabava dando aula desde crianças de 3 anos até adultos de 65, 70, cheguei a dar para pessoas de 80 anos aula, mais ou menos. Então, nesse processo de dar aula, muitas coisas vão acontecendo. Por quê? Como você como professor, o aluno confia em ti. Então, acaba trazendo muita coisa para você. E aí tu vai escutando muitas das dificuldades da adolescência. E é muito bacana como as dificuldades de um adolescente e de outros são muito parecidas, por mais que sejam em áreas diferentes. Às vezes um vai falar com o amigo, o outro vai falar porque com o namoradinho, namoradinha, outro é um problema com o pai, com a mãe, mas sempre são muito parecidos. E quando a gente vai ver o processo de desenvolvimento nosso, do ser humano, como nós somos, e a gente chega ali na adolescência, tem muitas coisas bacanas que são legais a gente pontuar aqui para entender algumas coisas sobre a adolescência. Primeiro fato de todos, que não é segredo para ninguém, a adolescência acontece um grande boom hormonal, certo? Que é a fase do estirão, a fase da puberdade, assim por diante, que a gente conhece. Ou seja, na adolescência, o primeiro fator crítico que a gente tem é justamente o desenvolvimento natural do teu corpo. O teu corpo está saindo de uma fase de criança e se preparando para a fase adulta, dando um boom de hormônio para mudar você, como você é. Nas meninas, o seio vai crescer, vai começar a ter algumas características diferentes, os meninos vai começar a crescer barba, a voz vai começar, e etc. E tal. Então, tem uma série de coisas que vão acontecer na adolescência que vão modificar não só teu corpo, mas a forma com que você percebe o mundo. Luciano, como assim a forma que tu percebe o mundo? Se eu aumentar ou diminuir os teus hormônios, você não vai conseguir ser igual ao que você é hoje. Independente de como tu seja, eu te garanto que se eu mexer nos teus hormônios, muda a forma que tu é. Se você tem dúvida, converse com qualquer mulher para ver se na época ali da TPM, do processo de pré-menstrual, uma vez por mês, se não tem alguns dias que ela tá com o hormônio um pouco alterado. Por quê? O processo da TPM, da menstruação e assim por diante, ele é um processo hormonal que mexe com os hormônios dela. Óbvio que ela vai experimentar aquilo de uma forma, entre aspas, calculada, né? E durante um pequeno período. A adolescência é zero controlado, porque aquilo vai subindo e descendo, tipo uma montanha russa, e dura alguns anos ali, né? Então a gente tem esse primeiro fator. Segundo fator, eu brinco que na infância a gente está aprendendo, na adolescência a gente está testando, e na fase adulta a gente vai viver, né? Não é exatamente isso, mas só na título de exemplo, esse processozinho funciona muito bem.
Na adolescência, quando tu quer se colocar à prova, tu começa a ter alguma autonomia. Com essa autonomia que tu tem, tu quer provar, quer ver se faz sentido ou não. O pai e a mãe falam A ou B, tu quer saber se aquilo é certo, se não é, tu acha que entende muito do mundo. Então, tu tá querendo se provar, tu tá querendo achar teu espaço. Essa é a segunda grande dificuldade que a gente tem na adolescência. Vocês vão entender por que eu estou explicando isso daqui a pouco. Então, quando a gente está na adolescência e começa a ter essa dificuldade, justamente porque tu quer se provar, quer testar o que tu aprendeu, quer achar teu espaço assim por diante, que às vezes, justamente por também não ter tantos conhecimentos, não ter vivido tanto, faz bastante besteira. Junta isso com o aspecto hormonal, que está bagunçado, tu não percebe o mundo como ele realmente é, tem essa distorção. E aí a gente tem o terceiro fator que vai estar mexendo com esses dois anteriores, na minha opinião, que é o fator emocional. Na adolescência, quando tu começa a conhecer muitas emoções, ali, na verdade, do final da infância, começo da pré-adolescência, para a adolescência, é quando tu começa a conhecer as tuas emoções e sentimentos. Provavelmente ali vai acontecer tua primeira paixão, vai acontecer tua primeira desilusão amorosa, vai acontecer tua primeira grande amizade, vai acontecer a quebra de uma grande amizade. Tu vai achar que o mundo está contra você, depois tu vai achar que tu é especial, vai achar que tu não é um nada. Então tu tá conhecendo as tuas emoções pelas primeiras vezes. E cá entre nós, se tu é adulto e tá aqui, provavelmente tu já teve dificuldade com a tua parte emocional. Ponto. Se você, adulto, que já sentiu essas emoções centenas, dezenas, milhares de vezes ao longo da tua vida e até hoje tem dificuldade para lidar com essas emoções, imagine um adolescente que está sentindo isso pela primeira vez, de um combo hormonal, querendo se provar, achar teu espaço e assim por diante. O que eu quero resumir aqui? A adolescência é um momento mais conturbado. Junto com isso, a gente pode botar ainda aí a pressão da sociedade, porque hoje, na adolescência, tu tem que passar na faculdade. O que aqui é um disclaimer, vou abrir uma aspas, um parênteses aqui, não faz sentido nenhum um adolescente de 16 anos decidir o que ele vai trabalhar. Ele não tem o córtex pré-frontal dele desenvolvido ainda para saber se ele vai gostar de A ou B. Por isso que a gente é um dos fatores que, na minha opinião, causam grande desistência nas faculdades. Existem casos onde a pessoa com 15, 16 anos sabe o que ela quer da vida? Existe, é comum. Na minha visão, não. Certo? Então, a gente tem, além disso, uma pressão de, cara, tu precisa fazer alguma coisa. Tu precisa isso, precisa aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Ótimo. Tá? Então, esse é o quadro, digamos assim, a descrição inicial de um adolescente, na minha visão. A gente tem esses pilares aí, esses 4 pilares, eu tinha falado 3, mas na verdade 4, se a gente adicionar essa pressão da sociedade, para tu tem que passar na faculdade, tem que fazer X, tem que fazer Y. Cada adolescente vai ter uma pressão diferente, de acordo com a família que convive. Alguns têm a facilidade de não ter isso, que pode ser bom, pode não ser, tem N fatores aí, e assim por diante. Agora eu quero ir para um outro ponto. Quando a gente faz terapia, a gente está falando da pessoa se conhecer, se autocontrolar e se autotrabalhar para ter uma vida melhor. Cada terapia vai fazer isso de alguma forma, em algum nível, de algum jeito, certo? E aí tem uma coisa muito legal, aproveitar que eu já estou na minha sala, não estou em casa. Na minha sala tem alguns cérebros, que eu gosto muito de cérebro, tem alguns cérebrozinhos aqui, tem mais umzinho ali. E eu vou usar isso aqui para a gente bater um papo. Todo mundo que quer se controlar, todo mundo que tem uma boa inteligência emocional, significa que ele usa uma parte do cérebro muito bem, que é essa parte vermelhazinha aqui, ó. Essa parte. Vulgo córtex pré-frontal. Aqui a gente vai ter um cérebro de frente, então eu vou botar ele aqui do lado da minha cabeça. Tu tá olhando para mim, aqui, assim vai ficar bonitinho. O que tu tá vendo aqui seria essa parte aqui. Tu tá olhando pro cérebro justamente, se tu tirar todo o meu crânio e ficar meu cérebro flutuando, vai ser isso daqui, essa posição que ele vai estar, certo? Se tu tem uma boa inteligência emocional, tu tem um córtex pré-frontal bem desenvolvido. Luciano, como assim tu tem um córtex pré-frontal bem desenvolvido? Dentre várias e várias funções que um córtex pré-frontal tem, das que são mais relevantes para esse momento aqui, na minha opinião, é a função de inibir comportamentos. Todo mundo aqui já quis dar um soco na cara de alguém alguma vez na vida. Certo? Nem que seja uma vezinha. Isso. E provavelmente nessa vezinha tu não deu. Pode ser que tu tenha dado alguma das vezes, mas aí tu sentiu com certeza alguma vez que tu quis dar um soco e não deu. Certo? Essa vez que tu quis dar um soco, porém não deu um soco, tu se controlou, o teu córtex pré-frontal jogou na balança e ele conseguiu vencer. Tu tinha um processo emocional, falou assim, cara, faz o seguinte, dane-se, chega e dá uma burdoada no meio da cara e dane-se tudo. Mas dá com gosto, que é para machucar tua mão no soco e ter valido a pena. Essa é a vontade de trabalhar a emoção. Teu córtex pré-frontal chega para ti e fala assim, te liga, o cara tem 5 metros, pesa 200 quilos, o braço dele é tua perna. Você vai dar um soco, vai quebrar teu braço, você vai te dar um tapa, tu vai desmaiar. Não faz isso, vai dar ruim. Nesse momento, o córtex pré-frontal conseguiu inibir o teu comportamento. Seja, Luciano, mas ele usou o aspecto de medo. Ótimo, ele pode ativar algumas emoções nesse processo, mas o fato é que ele inibiu o teu comportamento.
Ou outro caso, tu querendo dar um soco na cara da pessoa, a pessoa chega pra ti, aí você chega e fala assim, pô, não é certo, não vou fazer isso porque não é certo, não é meu estilo, não é isso que eu quero pra mim, mas aí tu inibe aquele comportamento. Córtex pré-frontal ativo de novo. Naquele momento que alguém te fala qualquer coisa, tu já começa a ficar nervoso, aí tu para, respira fundo e pensa e fala assim, peraí, será que é isso que a pessoa quer dizer? Córtex pré-frontal de novo. Tudo aquilo que inibe teu comportamento, racionaliza, pensa, analisa um pouco mais, vai ter não vai ter uma ativação só, mas vai ter um uso do córtex pré-frontal um pouco mais acentuado. E aí eu vou perguntar para vocês aqui. Quem já assistiu algumas lives provavelmente já me ouviu falar disso. Mas vocês têm ideia de quando que o córtex pré-frontal fica maduro? Tem uma imagem assim, eu não preparei, depois eu vou ver aqui, daqui a pouco, a hora que o pessoal estiver perguntando, eu vou ver se eu acho a imagem. Tem uma imagem que vai mostrando o desenvolvimento do cérebro, tá? O desenvolvimento do cérebro e por partes. Então, existem regiões do teu cérebro que amadurecem, perdão, o desenvolvimento não, o amadurecimento, seria melhor dizer assim. O amadurecimento do teu cérebro vai acontecer. Então, existem as áreas mais internas, digamos assim, essa parte mais central, deixa eu raspar aqui. Seria essa partezinha aqui, que é do teu tronco encefálico, cerebelo, logo no começo da tua vida ele já está 100% desenvolvido. E depois ele vai desenvolvendo. Aí, para os 16 anos, 15, 16, 17 anos, quase o teu cérebro inteiro está desenvolvido, exceto uma parte, teu córtex pré-frontal. Essa partezinha magnífica aqui, ela vai terminar de se desenvolver quando tu tiver, em média, 25 anos. Algumas pessoas com 24, outras com 26, outras com 27, 26, mas uma média ali de 25 anos. Então, antes dos 25 anos, tu não tem tua capacidade cerebral de se inibir completamente desenvolvida. Ah, Luciano, tu tá mentindo. Tá, pensa na tua adolescência. Tu era mais ou menos impossível do que era hoje. Tu corria mais ou menos risco do que tu corre hoje. Tu era mais ou menos afrontoso do que tu era hoje. Tu pensava em processos mais revolucionários, mais ou menos do que tu pensa hoje. Tu queria se achar novos padrões, mais ou menos do que tu quer hoje. Pronto. Adolescência, tu tem menos padrão, tu tem menos amadurecimento córtex pré-frontal para organizar essas coisas. Agora pega esse contexto todo. Boom hormonal. Primeiro fator. Segundo fator. Tá querendo se provar, testar o que aprendeu, saber se está certo, errado, ver, achar, se provar mesmo. Terceiro fator, emocional. Tá sentindo as emoções pela primeira vez, não sabe o que tá sentindo. Quarto fator, sociedade, social, a parte social cobrando ele. Aí a gente pode entrar com família, sociedade no geral, amigos, que aí vai entrar um pouquinho com se provar aqui também. A pessoa está passando por isso. E de quebra, não tem um córtex pré-frontal bem desenvolvido para conseguir organizar esse desenvolvimento. É a receita ou não é a receita do caos? Por isso que eu brinco que a adolescência não deveria existir. A gente tinha que passar da infância, pular para a fase adulta com tudo desenvolvido, certinho, e vida que segue. Mas não é assim, né? Quando a gente olha para isso, a gente começa a entender o porquê que o adolescente tem problema. E porque muitos problemas adolescentes, para ele, parece que é o fim do mundo. E isso eu falo com propriedade de causa, cara. Tinha alunos que às vezes ficam assim, professor, meu Deus do céu, minha vida vai acabar. Aí o que aconteceu? Ai, a menininha, o menininho que eu tô gostando me respondeu no WhatsApp. O mundo vai acabar por isso? Para ele parece, porque ele tá sentindo aquilo muito grande, ele não consegue inibir, ele não sabe lidar com aquele sentimento. Outra vez, aquilo virou uma bola de neve gigante para ele. Isso é a adolescência. É o que ele está vendo naquela fase. Certo? Bacana. Agora vamos jogar esse indivíduozinho, pegar ele assim, ó, e jogar no contexto atual que a gente está. Pós-pandemia. Por que o pós-pandemia é interessante? Nós somos seres sociais. Acredito que ninguém aqui vai discordar de mim nesse aspecto. Nós somos seres sociais. Nós fomos desenvolvidos, nos amadurecemos, nos desenvolvemos para viver em sociedade. Um ser humano sozinho, ele é fraco. Ele apanha para quase qualquer animal que está aí na vida. Ele é fraquíssimo. Entretanto, se tu junta os 3, 4, 5 seres humanos juntos, aí a gente acaba com praticamente qualquer animal. Bota um ser humano sozinho na... Einstein, um dos maiores gênios que a gente tem, talvez, ali da história, o Newton, seja lá qual que tu escolher, joga ali no meio da África. Cara, questão de 1 dia, 2 dias, ele vai estar morto, se tiver sorte. Agora joga uns 10 seres humanos médios, de inteligência média, juntos, para tu ver se não cria uma sociedade e se desenvolve ali. Então, o nosso grande trunfo é o social. Logo, naturalmente, se a gente está fora de um conjunto social, a gente vai se sentir excluído. É uma das piores torturas, cara, tu isolar o indivíduo da sociedade. Isso daí causa um dano absurdo no bem-estar físico e mental dele. Certo? Então, tu vai pegar e vai colocar... É natural que a pessoa queira estar com pessoas. Quando ele não consegue estar com pessoas, estar em um grupo social, aquilo vai ser muito danoso para ele.
Logo, na adolescência, é quando tu tá querendo sair daquele grupo que tu cresceu, que é a tua família, e descobrir o teu espaço no mundo, se provar. Então, tu quer achar um grupo que seja seu. Amigos para chamar de seu. Pessoas para você participar, proteger. Dane-se se é bom ou não. Por isso que adolescente, ele quer, é natural, ele vai ver um amiguinho falando que é legal um tênis X, ele vai botar aquele tênis. E que é legal não sei o que, ele vai fazer não sei o que. Porque o ambiente dele, não estou falando só do ambiente de casa, estou falando do ambiente escolar, de amigos, virtual, o ambiente virtual, Instagram, YouTube também é um ambiente. Fala para ele que ele precisa se adequar para participar daquele grupo. E ele não quer ser só um grupo de casa, ele quer ter um grupo fora. Ele está se testando, ele está indo para o mundo. E aí, esse adolescente vai começar a se sujeitar a N coisas. Até onde que ele vai, Luciano? Até onde a infância permitiu. Se ele é uma pessoa que ele tomava esporro toda hora, abria mão de tudo que ele queria, só fazia o que os pais queriam, provavelmente na adolescência, cara, ele vai fazer o que os amiguinhos falarem para fazer. E dane-se. Mesmo que isso faça ele sofrer. Porque é melhor tu sofrer num grupo do que sofrer sozinho. Certo? E aí a gente tem, então a gente tem essa necessidade de se encaixar num grupo. Faz sentido? E aí, provavelmente todo mundo que está aqui teve um problema, ou conhece alguém que teve um problema com isso. Ali na tua adolescência, não estou falando nem de pessoas mais novas. Quando você era adolescente, ou você teve um problema, né, nesse quesito, eu não faço amizade, então eu tive um problema de amizade, não estou participando de um grupo, ou tu conhece alguém que tinha esse problema. Só que hoje em dia, no meio da pandemia, como que tu cria um grupo? Tu não pode sair de casa, não pode ir para rua, tu não pode ir para a escola, tu não vê amigos, tu não tem uma interação social, mas é uma necessidade. A gente vai para o ambiente virtual. Ambiente virtual, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e assim por diante. Tu tem aquele processo ali. Você tem aquele ambiente virtual modelando aquela criança, aquele adolescente. Aí a gente começa a ter os problemas. Primeiro, esse adolescente, no ambiente virtual, vai ter muito mais estímulo do que no ambiente físico. No ambiente físico, ele vai conviver com uma sala de aula. Na sala de aula tem 30, 40, sei lá, 50 pessoas estourando, dificilmente vai ter mais que isso. No Instagram, isso segue 100, 200, 500 pessoas. Olha a confusão. No Instagram, vai ser postado as coisas perfeitinhas. Os grupos perfeitinhos, os dias perfeitinhos. Olha a confusão. Lembra que eu falei que ele está se provando? Ao mesmo tempo que ele está se provando, ele está criando referências do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Ele olha tudo perfeitinho no Instagram, ele olha para a vida dele não está perfeitinho. Logo, ele é um merda. Ele está zero à esquerda. Se nós adultos já somos assim, imagine uma criança em todo aquele contexto, um adolescente em todo aquele contexto que eu já descrevi aqui para vocês. Então, esse ambiente já força isso. Certo? Luciano, como que evita? Cara, para tu evitar isso, tem que ser uma família muito foda. Tu vai ter que gastar uma puta energia. Pai e mãe vai ter que trabalhar, se desdobrar em 5, 6 para criar um ambiente onde o filho consiga equilibrar isso bem. E, cara, ele provavelmente não vai conseguir. Tá? É difícil. Não sou especialista no mundo, não tenho uma fórmula mágica que eu saiba aqui para te falar especialmente o que vai funcionar. Mas é um desafio que tem. É um desafio dos pais, dos tutores aí, esse processo. Legal. Esse é o contexto de um adolescente. Aí esse adolescente chegou na tua clínica, sentou na tua frente e falou assim, legal, eu tenho ansiedade, eu tenho baixa autoestima, eu tenho problemas na minha vida. Como que tu faz para ajudar ele? Esse é um ponto muito importante. Primeiro de tudo, quando eu já falei isso algumas vezes nos grupos, acho que em lives também, quando tu trabalha com crianças, se a criança não gostar de você, não existe terapia. Vou contar um caso recente. Um caso recente, na verdade, alguns casos que eu já atendi, tá? É muito comum a criança vir até meu consultório, fazer um processo comigo, e a hora que ele sai, a mãe me manda áudio. Nossa, Luciano, eu tava com medo dele não gostar, ele não querer vir, ele saiu conversando, ele gostou, e tá perguntando quando vai ser a próxima sessão com você. Essa é a pergunta que a criança faz. Sabe o que eu acho? Eu acho incrível isso. Por quê? Eu consegui tornar para aquela criança o processo de estar fazendo um processo de terapia comigo minimamente prazeroso para querer voltar. Olha que incrível. Isso, para mim, numa criança é a base. No adolescente também. Então, não dá para você querer trabalhar com crianças, ou, no caso dessa live, adolescentes, se tu não for pegar e minimamente entrar no universo dele. Não dá para tu falar com uma criança querendo falar rígido. Não dá para tu falar com um adolescente, uma criança, querendo falar o que os pais falam. Tu pode falar a mesma coisa que o pai, mas no mínimo de uma forma diferente, tu tem que te dar o trabalho de falar. Tu tem que ser quase um amigo. Por que quase? Porque tu não vai trocar ideia com eles. Tu não vai chegar a bater um papo. E aí, bro? Não, tu não vai.
Tu vai conversar com ele e ajudar ele. Ele vai saber que tu não é um amigo dele para toda hora, mas que tu é uma pessoa que ele pode confiar, que ele se sente bem. Se tu não consegue estabelecer esse vínculo terapêutico, para nada vai funcionar, nem para criança, nem para adolescente, nem para adulto. Mas criança e adolescente é um pouco mais difícil e desafiante, e se tu não estabelecer, não é que não dá resultado, ele não vai ir para a tua sessão. A criança vai chorar, o pai não vai levar. O adolescente vai arrumar 30 coisas para fazer e não vai para a tua sessão. O adulto, às vezes, ele sabe que ele precisa e ele vai mesmo não gostando de você. Vai diminuir os resultados, dificultar os resultados, mas mesmo assim ele vai. Uma criança não, um adolescente não. Então, a tua primeira preocupação é como que tu se conecta com ele. E para isso, tu tem que entrar no ambiente. Cara, e aí, como tá a tua vida, amizade, não sei o quê, me conta o que tu gosta, assistir uma série, pô, que série que é essa? Procura entender um pouquinho a série. O que tu faz? Nossa, tu faz futebol, tu faz dança, tu faz esporte, pô, que bacana, que legal, tu joga um jogo, que bacana, deixa eu entender um pouco mais. Tu precisa ter essa conversa. E aí, eu, Luciano, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui. Eu, Luciano, tem uma coisa que eu adoro, que me ajuda muito com crianças e adolescentes, que é mágica. Cara, como eu, na minha adolescência, aprendi a fazer mágica por N motivos, e eu gosto disso até hoje, brinco com isso até hoje, isso me ajuda muito. Porque eu chego para uma criança, para um adolescente, chego e falo assim, ó, que da hora, olha aqui, tu pega uma carta, faz assim, e ela muda. Só que da hora, olha aqui, tu pega uma carta, faz assim e ela muda. Aí a criança, pô, que show, cara, como tu fez isso? Aí eu vou lá, faço 2, 3 mágicas e me conecto. Então, essa é uma ferramenta que eu uso. Quando eu estou com criança, às vezes eu vou pegar um jogo, vou trazer um jogo, vou colocar, vou fazer um desenho com ela. Mas eu preciso me conectar de algum jeito. Depois que tu se conectou, aí tu aprende a fazer terapia. Antes de conexão, não existe terapia. Com ninguém, principalmente criança e adolescente. Tá bom? Então, quando tu for se deparar com isso, essa é a tua primeira preocupação, se conectar. Ai, Luciano, mas ele falou que gostou de você. Não é ele falar que gosta de você. Dane-se, ele falou que gosta. Não. É ele voltar bem e ele querer estar lá para a próxima sessão. É ele pegar e perguntar para o pai, se for uma criança, quanto vai ser a próxima sessão contigo. É ele olhar para ti, sorrir e bater um papo contigo tranquilo. E não olhar para você e querer ficar com a mãe. É um adolescente, às vezes, ele pegar o celular dele e te mandar ele mesmo uma mensagem perguntando alguma coisa. É muito mais do que qualquer outra coisa isso. Certo? Esse é o primeiro ponto. Luciano, beleza, estabeleci uma conexão. O que eu faço? Depois disso, cara, não muda quase nada no processo terapêutico. O que vai mudar no processo terapêutico? Tu vai ter que adaptar um pouquinho a linguagem. Às vezes colocar, dependendo da idade, um pouco mais da parte criativa, ilusória. Brincar com criatividade, perdão, não ilusória, criativa mesmo. Ali, lúdica, tá? E ajudar esse adolescente a entender as emoções dele. Tu vai ter um processo de psicoeducação que é essencial para ele. Entender o que ele está sentindo, entender o que ele está passando, entender o que ele pode fazer com tudo isso. Isso vai ser uma coisa que tu vai precisar, com certeza, fazer ali. Certo? Tipo assim, cara, essencial. Luciano, não quero fazer uma psicoeducação. Não existe tu não querer fazer uma psicoeducação com um adolescente. Tu vai precisar para ter um bom resultado. Porque é uma fase que ele está desenvolvendo. Além disso, tu tem que entender que um adolescente não basta ele só querer. Ele está enfrentando o desafio do córtex pré-frontal dele, não está funcionando. Tão bem quanto vai funcionar daqui a alguns anos. Então, tu tem que ajudar ele a ter mecanismos para fazer isso. O que esse adolescente quer fazer? Você vai ter que mexer com o sistema de recompensa dele. Tu vai ter que brincar com isso, vai ter que ajudar ele a lidar com isso. E quando a gente está falando de criança e adolescente no caso dessa live, algumas vezes tu vai ter que sentar com o pai, sentar com a mãe e falar assim, ó, bora fazer uma terapia também. Tem uns belozinhos seu aí que tá indo para cima do teu filho, da tua filha. E aí tu vai ter que apresentar isso. Não existe segredo. O segredo da criança e do adolescente é tu se conectar, entender a realidade, que é esse contexto que eu te dei, e adaptar o teu processo para isso, para suprir, além da demanda que ele te traz, essa realidade dele. É simples. Na teoria. Na prática, tu vai ter que dar uma reboladinha ali para dar encaixar o processo. Mas vai encaixar. E quando encaixar, cara, o resultado vai vir. Certo? Esse é um ponto. E aí, parece, aparentemente, pelo que eu fui informado no pré-live aqui, né? Sou uma pessoa bem desconectada aí de novela, mas parece que está em alta novela, filme, alguma coisa assim, a questão do vício na adolescência. Cara, adolescência, vamos lá. Boom emocional, querendo se provar, querendo ter teu valor. Não tem córtex pré-frontal, sistema de recompensa a milhão. Ele vai lá e acha um joguinho que dá prazer imediato para ele. Você acha que ele vai viciar mais rápido ou mais devagar do que um adulto? É rápido. É por isso que a gente fala que adolescente, na minha visão, antes dos 25, tu não deveria fumar cigarro, beber álcool, fumar, usar qualquer droga que seja, independente de ser lícita, aliás, seja ela lícita ou ilícita, tirando remédio, obviamente, tu não deveria usar.
Porque tu não tem o teu cérebro e teu organismo minimamente desenvolvido para conseguir, no mínimo, te ajudar a evitar que você se vicie. Porque, vamos pegar um exemplo básico. Jogo de videogame. Não vou usar bebida nem nada, também serviria para a mesma coisa. Estou jogando no computador. O jogo do computador vai trazer um desafio para ele. Vai trazer um senso de evolução, um senso de recompensa, um senso de instabilidade também. Porque tu sabe que o cassino vicia não porque ele te dá prêmio, mas porque em algum momento ele pode te dar o prêmio. Esse algum momento pode acontecer, para o nosso cérebro é que delicinha. Por isso que quando tu vê um joguinho de sorte, tu fala assim, nossa, tem 10% de chance. Poxa, eu vi um negócio, aqueles coisinhos que tu tem agarre nesse, nossa, pode ser que eu pegue e saia um prêmio tão legal. Esse pode ser muito prazeroso. E os jogos se aproveitam muito disso. Vai te ensinando, vai te fazendo evoluir aos pouquinhos e começa a te derrubar. Não é tão fácil assim. Daqui a pouco tá difícil pra caramba, mas é desafiante. Aquela pode ser que eu passe muito legal. Esse jogo também estabelece uma relação social, porque ele vai estar falando com os amigos. Ele vai fazer parte de um grupo, que é o grupo do jogo. Nem que seja para xingar fulaninho. Durante esse jogo, ele não precisa pensar nas emoções. Ele está só sentindo e agindo no automático. Cara, o jogo, hoje em dia, proporciona para esse adolescente tudo que o cérebro dele está buscando. Prazer, pouco gasto de energia, relação social, valor dentro do ambiente social que ele está se colocando, desafio, senso de evolução, diversão. Óbvio que ele vai querer ficar lá. Óbvio que ele não vai querer pegar e sair dali para fazer uma prova na escola. Ele vai querer ficar de frente para o jogo. Óbvio. E ele vai viciar. Só que você pode jogar isso, por exemplo, para bebida, cara. A bebida vai ter o senso de status na rodinha dos amigos. E vai ajudar, além do aspecto químico. Então, nessa fase, é muito fácil se viciar. Tanto que muitas pessoas que são alcoólatras, fumantes, etc. Tal, se tu for parar para conversar, eles começaram muitas vezes na adolescência. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente cuidar dos adolescentes para evitar isso. Certo? Eu acredito que com isso você tem uma base para entender um pouquinho do adolescente. E entendendo um pouco do adolescente, moldar a tua terapia. Porque para mim a terapia com adolescente não é do que eu tem uma fórmula mágica, uma técnica. Não, é uma terapia adaptada para a realidade daquele indivíduo. E a realidade daquele indivíduo é essa que eu passei aqui e descrevi. Certo? Obviamente, diferente de um adulto, por exemplo, se tu trabalha com regressão, ele não vai ter tantos recursos para agregar há um ano atrás. Se tu fizer uma regressão para um ano atrás, ele não vai ter tantos recursos. Então, às vezes, tu precisa ensinar ele, dar recursos. Por isso que eu falei que a psicoeducação é tão importante. Só que, cara, quando um adolescente começa a refletir os resultados, é uma coisa tão louca. Porque vai mudando, ele muda numa velocidade tão rápida. E aí parece que ele engata e só vai, que é muito legal. Tá? Então, acredito que isso aqui é um pouquinho do que eu tinha para compartilhar, que eu preparei. Obviamente, não falei tudo, obviamente, não sei tudo sobre o assunto, não dá para saber tudo sobre nenhum assunto. E para quem está aqui, não sei se a Marcinha aqui propôs o tema, se ela tem alguma dúvida, se alguém que está aqui quer fazer uma pergunta, alguma colocação, fique à vontade, só abrir o microfone e falar. Lu, me diz uma coisa, tu praticamente respondeu uma das perguntas que eu ia fazer, que é sobre a questão da regressão, né? Se é viável utilizar num adolescente, visto que ele tem pouca... eu não sei, na verdade, se ele tem pouca memória, ou o quanto isso daí pode influenciar aquele momento da vida dele. Eu acredito que pode, né? Porque tem muitas experiências na primeira infância que... Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Que desencadeiam comportamentos, né? Enfim, esse tipo de coisa. A pergunta seria adaptável ou não? Seria interessante utilizar da regressão ou, de repente, avaliando mais ou menos algumas abordagens, né? No caso, tem a regressão, né? Aí, porque tu falou uma parte, tu falou, tem casos que eu vou ter que conversar com os pais, porque aí é que eles devem estar pisando na bola ou fazendo alguma coisa que está desencadeando tal coisa, né? Não necessariamente foi feita uma regressão, é numa conversa que já pode chegar a essa conclusão. Mas
aí a questão, se regressão pode ser útil ou só com a conversa. Outra, aquelas técnicas de PNL que é de Ponte ao Futuro, essas coisas assim, pode ser aplicado para adolescente também, se é útil, porque eu acredito que o adolescente, como tu falou, ele gosta de se surpreender de alguma forma, que nem do negócio da mágica, né, para fazer essa conexão. Então, talvez ele também seja lúdico nesses procedimentos, nesses processos, né, terapêuticos, para criar uma maior entrega, entendeu? E isso é só uma visão, não é uma verdade. Eu quero saber a tua opinião em relação a isso. Se já foi necessário tu usar, se tu já usou, se houve uma resposta melhor ou pior, ou tanto faz. Ó, vamos por etapas, tá? Eu acho que tua pergunta tem umas 3 ou 4 coisas. Antes disso, só pontuando. A ponte ao futuro não é da PNL, tá? É de outra linha terapêutica. A PNL só simplificou o processo. E é uma boa técnica, tá? Independente do que tu for, ela sempre agrega ali bastante, só para pelo menos fortificar o que tu fez. Indo para tua pergunta. A questão do adolescente. Primeira parte da tua pergunta é se na adolescência a memória é mais bem formulada, porque tem muitos traumas que acontecem nessa fase, certo? É, Ok. Sim. Na verdade, o teu cérebro, ele tem uma curva de aprendizado onde quanto mais novo ele é, maior é a facilidade para aprendizado, quanto mais velho, menor a facilidade. Observe que eu não falei que tu não aprende porque tu é mais velho. Só que tu vai ter que fazer um esforço um pouquinho maior, certo? Então, naturalmente, as memórias que são implementadas na infância e adolescência têm um impacto maior. Tanto porque é mais fácil de formular, tanto porque tem poucas referências, tanto também porque o impacto emocional é muito mais fácil de acontecer. Pensa na tua adolescência em uma desilusão amorosa que tu teve. O impacto que isso teve lá, e pensa em qualquer desilusão amorosa que tu teve depois de adulto. Provavelmente o impacto é muito menor. Principalmente se tu evoluiu alguma coisa no aspecto emocional ali. Então, na adolescência tem esse aspecto. Então, sim, vai formular normalmente a tendência que formule com uma intensidade maior. Certo? Segundo ponto, a questão de acesso a isso é super tranquilo, tá? A partir do momento que ele se permitir ali no teu processo, ele vai conseguir se conectar muito tranquilamente contigo e acessar as emoções e memórias muito fácil. Indo para a tua pergunta, a regressão é útil ou não é? A regressão é uma técnica. A pergunta que eu te falei é assim, para que tu quer acessar uma memória? Qual que é o teu objetivo acessando essa memória? Para aí sim a gente saber se é útil ou não. Então eu te devolvo a pergunta, Marcinha. Na tua visão, por que tu acessaria uma memória com esse adolescente? porque tem adolescente que... Tem pessoas, né? Mas adolescente, é como tu falou, é um bicho estranho. Ele mesmo não sabe nominar os seus sentimentos, né? Confunde bastante, é bem exagerado, coisa e tal. E, às vezes, a resposta é mais simples do que ele consegue elaborar, entendeu? Em situações específicas, entendeu? Porque, às vezes, você fala a mesma coisa que eu gostaria de falar, só que você fala de uma forma organizada, tipo isso, entendeu? E aí eu fico imaginando, porque o adolescente, ele é muito intenso, né? Nos seus sentimentos, que nem tu falou agora, numa relação. As meninas sofrem pelo diabo. Meu Deus do céu. Você Todo não mundo sabe os tem moleques. diário, todo mundo tem... Todo mundo não, estou exagerando. Mas na minha época se tinha muito diário, se escrevia cartinha que tu nunca entregava, e criava uma expectativa principalmente dos guri mais velhos, né? Que estavam no segundo grau e tu estava no primeiro grau, já fantasiando as coisas. Enfim, é muito intenso, né? Sim. Vamos lá, Marcinha. Perfeito. Por que que acontece essa questão, das vezes, o adolescente não saber formular, não saber como falar, não saber sintetizar, organizar? Falta de habilidade. Eu não vou cobrar de um adolescente que nunca, sei lá, nunca jogou bola na vida, que jogue bola bem de primeira. Eu não vou cobrar com o adolescente que nunca, sei lá, nunca cozinhou na vida, cozinhe bem de primeira. Mas eu estou cobrando com o adolescente que nunca formulou uma ideia bem na vida, formule uma ideia bem de primeira. O que cai de nós, dependendo da ideia, é muito mais complexo de fazer do que tu chutar uma bola. Não que seja simples chutar uma bola, tá? Mas tem essa questão. Então, sim, ele vai ter essa dificuldade. Aí eu volto à pergunta de novo. Como que tu acredita que uma regressão ajudaria um caso desse? Eu imagino, só imagino, que conseguiria ser mais pontual, entendeu? Como que você acredita que ele seria mais pontual a partir...
Acessei um trauma dele de 5 Não, anos não atrás. necessariamente a regressão fosse uma coisa, vou lá para a infância, primeira infância, não necessariamente. Mas vamos supor, tu está trabalhando um caso específico, né? Que ele teve um princípio, claro, e de repente aquela visão está deturpada em relação à realidade daquilo. Às vezes é uma volta pontual, entendeu? Tipo, eu estou revendo a cena e não é bem assim. Tipo isso. Pode ser útil, né? Pode, dá para ser usado. Mas vamos lá. Nesse caso que tu me trouxe, provavelmente você usaria quando o adolescente te traz uma situação que aconteceu para voltar ela nessa situação e ajudar ele a olhar de outro prisma. Então seria algo recente, certo? Algo recente, pensa comigo. Vamos supor que aconteceu há um mês atrás. De um mês para cá, tu desenvolveu recursos emocionais, cognitivos suficientes para lidar com isso de maneira diferente? Não. Então, o teu papel de terapia, o primeiro passo antes de querer voltar é desenvolver esse recurso com ele. Qual recurso é esse? Depende do desafio que ele enfrentou. Depois que tu desenvolver esse recurso, aí, óbvio, tu pode fazer uma regressão para colocar, ou tu pode pedir para ele só fechar o olho e imaginar, ou tu pode pedir para ele chegar e bater um papo contigo sobre. E tu ir perguntando. Esse processo de desenvolver recurso pode ser um questionamento socrático. Ai, todo mundo me odeia. Tu chega para a pessoa e fala assim, quem que é todo mundo? Fulaninho falou que não gosta de mim e eu tô sofrendo. Qual que é o problema de fulaninho não gostar de você? Tu gosta de todo mundo? Às vezes, esse questionamento socrático, você está ajudando a pessoa a desenvolver um recurso para pegar aquela situação e lidar melhor com ela. Vai ser uma forma. Às vezes, tu vai precisar ajudar ela a lidar com alguma emoção que ela já vem carregando dentro dela. E assim por diante. Certo? Então, tem, sim, a importância. Só que a gente vai. Para que tu usa a regressão? Qual que é teu objetivo? Para ver se encaixa ou não. Entendeu? Outro exemplo, vamos supor, o adolescente, ele foi abusado na infância, tá? Às vezes, só é trabalhado isso numa vida madura. Quando tu já passou por várias coisas que se tivesse sido trabalhada antes, pudesse evitar não necessariamente, mas ter uma vida emocionalmente mais saudável, entendeu? Aí, a adolescência, ela é um momento... Aí, por exemplo, os pais não sabem que aconteceu um abuso. E o adolescente tem um comportamento arredio ou muito fechado, enfim. E como acontece com algumas pessoas, elas bloqueiam essa memória, né, para autopreservação. Mas a gente sabe que não necessariamente precisa visitar aquela cena, mas a consciência que você não está mais ali, que você é uma pessoa que você pode construir o seu futuro, enfim, todo esse lado, ele pode ser trabalhado Tu achas que o adolescente ele está preparado para trabalhar isso de forma que o seu futuro seja menos doloroso, alguma coisa assim? Vamos lá. Eu te perguntaria assim, tu acha que alguém está preparado para trabalhar isso? Entende? Eu acredito que ninguém nunca vai estar preparado para trabalhar um abuso sexual. Porém, é necessário trabalhar. Você não faz só quando tu está pronto, preparado. Tu faz porque tem que fazer, para aí sim estar preparado e conseguir lidar melhor com aquilo. Na adolescência, tu vai enfrentar alguns desafios. Primeiro, se a gente está falando de adolescente, a gente está falando de alguém que é menor de idade. Se a gente está falando de alguém que é menor de idade e os pais não sabem, provavelmente é um familiar. E aí tu é obrigado, digamos assim, principalmente se tu for psicólogo, aí tu conselho de ética te obriga, senão, cara, e a minha visão é uma questão ética e moral, tu teria que pegar, ajudar, obviamente, primeiro de tudo ajudar, acolher, ajudar esse adolescente a conseguir lidar daquilo da melhor forma possível, com o melhor recurso que tu puder, e talvez não seja, ele vai ter que retrabalhar isso, você vai conseguir tirar, sei lá, 50% do peso para daqui 2, 3, 5, 10 anos ele voltar com mais recursos e aí sim trabalhar melhor, depende de como foi, de como que ele lidou, de como que ele interpretou aquilo. Tu vai ter que pegar e apresentar isso para os pais, de alguma forma, e talvez até mesmo para o conselho tutelar, para a polícia e assim por diante. Então, é um caso complicado. Mas tu vai precisar lidar. E aí, como tu vai lidar? Tu vai lidar do mesmo jeito que tu lida, não fazendo tu sabendo que tu tá só com uma pessoa com menos recursos, seja fisiológicos ou de aprendizado, emocionais, cognitivos, para lidar com aquilo. E aí tu vai ter que dar... É a hora do reboladinho do terapeuta, que vai ter que pegar ali. Tá? Regressão pode ser usado? Pode usar terapia de partes posso usar desensibilização posso usar ressignificação, pode ser, usa o que tu quiser, desde que tu traga resultado. E aí entra naquilo que eu sempre falo. Luciano, mas qual técnica eu uso? Aquela que tu quiser, depende do teu objetivo.
Por exemplo, você fala assim, Luciano, vale a pena eu usar regressão para eu voltar no maior trauma da vida dessa pessoa, para pegar para ele para falar para a criança ou para essa outra versão dela o que ela precisaria ter feito? Não. Imagina eu pegar um adolescente de 15 anos, botar ele com 14 anos e falar para o adolescente de 15 e falar o que o 14 tem que fazer para resolver uma situação que foi traumatizante. Zero recurso. Péssima abordagem. Eu já não acho uma abordagem muito boa quando tu está falando com um adulto. De 40, 50 anos, falar para ele e falar para a criança assim. Óbvio que tu pedir opinião é muito válido, mas tu, como terapeuta, vai ter que ver que não, às vezes ele mesmo não sabe direito o que a criança está precisando. Então, tu precisa aprender. Imagina um adolescente. Agora, Luciano, no caso, desenvolvi ali recursos. Quero ajudar ele a rever essa situação. É válido? Aí é válido. Tu está colocando à prova a tua psicoeducação, que é onde você desenvolveu recursos para testar num ambiente seguro, que é o consultório, para depois ele poder ir para a vida real. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Chuchu, beleza. Tá? Aí a gente vai para o caso de abuso. O caso de abuso é a mesma coisa. O que ele vai ter de recurso para lidar com isso? Quais recursos tu precisa lidar? Um passinho atrás. O que nesse abuso gerou o problema dele? Ah, Luciano, pode ser o problema. Eu gostei, só que é errado eu gostar. Luciano, me senti sujo, me senti violado, me senti impotente. Nossa, foi uma coisa horrível. Doeu, não sei o que, X, Y. Não sei qual que é o problema. Eu tô te falando todos esses casos que você tem porque eu já peguei. Eu peguei pessoas que tinham sofrido abuso e o problema para ela é porque ela tinha gostado daquela sensação. Ela falou assim, Luciano, foi prazeroso para mim. Só que eu é errado porque eu não tinha idade para isso, foi um processo errado e eu me culpo por ter sentido prazer. Então, é totalmente diferente lidar com um caso desse do que lidar com um caso onde a pessoa tem nojo, aversão, raiva, angústia daquilo. Na adolescência vai ser a mesma coisa, só que você vai ter que adaptar para uma pessoa que tem menos recursos, menos tempo de vida. A terapia é igual, o contexto da terapia que é diferente só. E aí vem a habilidade do terapeuta de usar o rebolation dele lá para adequar. Fez sentido? Outra coisa, fez, total. Outra coisa, adolescente, ele gosta muito de desafiar, né? E ele ainda faz uso de recursos de mentira, né? De testar o adulto, né? Adulto também usa, né? Mas adolescente, eu acho que ele é mais desconfiado, então ele testa a outra pessoa. Nesses casos, como tu trabalharias? Ou tu já pegou um caso assim? Tá. Ele mentindo para mim ou ele veio porque ele mente? Olha, boa ideia. Responde as duas. Vamos lá. Se ele mentir para mim, eu vou deixar para responder depois. Se a mãe chegasse, meu filho mente muito para mim, eu falo assim, senta aqui e faz terapia porque eu não confio em você. Para pensar, o adolescente não vai mentir por mentir. Do mesmo jeito que um adulto não mente por mentir. Ele mente porque ele está querendo evitar alguma coisa. O que ele está querendo evitar? Ai, minha mãe vai querer gritar, meu pai vai gritar comigo, vai brigar, vai... Cara, ele está evitando aquilo, ele tem medo daquilo. A diferença é que ele vai mentir mais porque ele sente mais. Bom, não tem que fazer terapia com ele. Tem que melhorar o relacionamento dele com os pais. E aí, se depois disso, aí sim precisar, aí sim fica a terapia, ótimo, perfeito. Eu falei que não precisa de terapia, mas esse processo acaba sendo terapêutico para a família como um todo, né? Agora, o adolescente está mentindo para mim, mesmo raciocínio. Por que ele está mentindo para mim? Que momento que eu não tenho confiança suficiente para ele me contar a verdade? E aí, se eu sei que é mentira, como que eu sei que é mentira? Que talvez justamente por eu saber que é mentira, que ele não tem confiança em mim. Entende? Pronto. Vou desenvolver um ambiente mais seguro e confortável, confiável para ele se abrir para mim. Isso serve tanto para adulto quanto para criança. Ah, Luciano, mas chegou num caso extremo onde a pessoa mente sem precisar. Aí pode ser, a gente está falando de um caso extremo, nunca peguei um caso desse, mas a gente está falando de um caso muito extremo, que aí a gente pode ver se tem um processo emocional. Outro ponto importante. Ah, Luciano, uma criança, um adolescente jovem, pré-adolescente ali, 10, 11 anos, está mentindo para mim. Às vezes ele não mentiu, ele só não sabe. A mãe chega e fala assim, eu perguntei para ele se estava tudo bem na escola, ele falou que estava tudo bem, eu cheguei lá e estava todas as notas ruins. Para ele está tudo bem, não mentiu para você. Tu não explicou o que era tá bem ou não. Então, algumas crianças chegam para mim e falam assim, não, Luciano, tá tudo bem. Aí o pai fala assim, nossa, ele teve isso. A hora que eu pergunto, ele fala, putz, verdade, não lembrava. Nossa, não sei. Ah, é verdade, esse é um problema. Às vezes ela só não sabe. Tá? E aí, falando agora da questão de afronta do adolescente, é saber lidar, cara. O adolescente está se testando, o adolescente acha que sabe mais que você, porque ele está vivendo numa bolha, onde quando ele descobre uma coisa nova, ninguém sabe, ele acha que ele descobriu o mundo. Mal saber ele que fora daquela bolha, todo mundo sabe daquilo. O que tu faz? Depende de o que você quer fazer. Tu quer ser um cara autoritário? Grita, xinga e manda ficar no canto. Não, eu quero ajudar ele a desenvolver autonomia de pensamento, de ideia e tudo mais. Questiona. Por que tu quer fazer isso? Qual que é o teu objetivo? Entendi. Quando tu fizer isso, o que tu acha que vai acontecer? Vai questionando. Às vezes você vai descobrir que você estava errado e às vezes você vai ajudar ele a descobrir que ele estava errado. Questiona. Ah, eu quero ir para a festa. Entendi. E qual que é o nosso acordo? Ah, que eu não posso voltar depois das 10. Claro que a festa começa às 10. Peraí, tá fora do nosso acordo.
Por que tu acha que eu deveria deixar você? O que tu quer fazer nessa festa? Ah, a festa não é perigosa. Entendi. Tu sabe o que o álcool faz no teu corpo? Não? Então, deixa eu te ensinar. Tu entende que não é que eu não quero que tu beba, eu não quero que tu passe por isso? Tu quer passar por isso? Não, beleza. Então, o que a gente pode fazer para colocar isso? Questiona, conversa. Trata o adolescente como se ele fosse maior do que você acha que ele é. Porque, cara, o que tem de adolescente que a gente chega assim, meu pai me trata igual criança, parece que eu não sei nada. Cara, é foda. Todo mundo já foi adolescente. Então, trata ele um pouquinho mais maduro. Ele tem que saber que a última palavra é tua, porque você ainda é o tutor, o pai, a mãe dele. Mas dá essa autonomia para ele. É importantíssimo. Senão vai crescer, vai chegar na vida adulta e faz o que os outros mandam. Não tem autonomia nenhuma. Tem aqueles videozinhos que é muito legal, que fala assim, na escola, não me deixaram pintar colorido porque falaram que tinha que pintar só de azul. Na vida adulta, reclamam que eu não tenho criatividade. É a mesma coisa. Eu nunca deixei meu filho pensar e fazer o que ele queria. Era do jeito que eu falava. Se eu mandava, ele fazia. Aí eu achei ruim porque o amigo mandou ele beber, ele bebeu. O amigo mandou ele usar droga, ele usou. Eu reclamo porque meu filho não sabe fazer nada sozinho. Mas desde criança eu não deixei ele amarrar um sapato, colocar uma roupa no cesto, não deixei ele pegar e derrubar o líquido do copo uma vez porque ele desequilibrou. Eu fazia tudo. Tu não sai de nunca andou para bicicleta para andar com bicicleta numa trilha. Tu vai para uma bicicleta pequenininha, com rodinha, com alguém te empurrando. Depois tu aprende a pedalar. Aí tu vai tirando a rodinha. Aí tu vai andando devagarzinho, depois tu acelera. Aí depois tu aprende a andar em pé. Para depois tu aprender a fazer umas curvas mais legais. Para depois pensar em ir para uma trilha. Todo o restante do processo é igual. Nosso erro é achar que não é. É a gente quer o resultado final, mas não quer ajudar os adolescentes a se prepararem com isso, crianças. Ah, Luciano, meu filho não tem autonomia. O que tu fez até hoje para ele desenvolver essa autonomia? Ah, meu filho não tem opinião própria. O que tu fez para ele desenvolver essa opinião própria? Tu chega assim, tu não tem opinião própria, mas toda vez que ele chegava e discutia com você querendo falar da opinião dele, tu boicotava ele. Entende? E isso que eu falo, que às vezes o problema não é o adolescente. Porque às vezes o adolescente vai chegar para mim e, pô, ele tem, obviamente vai ter, todo mundo tem problemas. Mas aquilo que a mãe está reclamando é porque a mãe e o pai não desenvolveram nele. E aí estão achando que a terapia vai fazer um milagre e recuperar 5 anos de desenvolvimento. Não é assim. Vou ajudar ele, vou precisar ajudar a mãe, porque às vezes ela não consegue fazer isso também, o pai também não vai conseguir, e assim por diante. Fez sentido, Marcinho? Ótimo. Okay. Adendo. O André fez uma pergunta muito boa e eu lembrei de um estudo que eu não tinha citado, então eu vou explicar aqui para responder a pergunta do André. Então, fica um bônus aí se der certo. Se você está vendo, porque o André conseguiu fazer a mágica da edição. Mandei um salve para ele lá no grupo e agradeço. Bom, tem um estudo que eles pegaram um ratinho, ratinhos de laboratório, colocaram ali nos espaços e tinham 2 coisas de água para ele tomar, 2 bebedouros de água. Num desses bebedouros só tinha água e outro tinha água com uma droga, que se chama cocaína. Tá? Não sei nem se talvez até corte a monetização, apesar que não monetiza também, então antes. Então tem essa água ali com a cocaína, com a coca. E aí eles foram avaliando o que o ratinho preferia. Se ele preferia água normal, ou se ele preferia a água com a droga, né? E aí eles foram fazendo vários testes. O primeiro teste, tinha o ratinho sozinho, sem ninguém. Ratinho sozinho, sem ninguém. Ele tomava X de água, praticamente só água com a droga. Era a única forma de prazer, de bem-estar que ele tinha. Aí colocavam mais um ratinho lá. A quantidade que ele consumia da droga diminuía. Aí eles colocavam uma fêmea, para ele poder ter relações ali, não só de amizade. Diminuía mais o consumo. Aí eles colocavam uma esteirinha para ele correr, aquela sozinha. A ratinha adora aquilo. Diminuía mais o consumo. Aí aumentava ali, colocava um negocinho para ele subir e descer. Diminuía mais o consumo. Aí colocava um ambiente mais aconchegante para ele diminuir mais. Quanto mais eles enriqueciam o ambiente, menos drogas o ratinho consumia. Ele ainda consumia? Ainda consumia, mas cada vez menos. O que esse estudo mostrou? O teu ambiente de desenvolvimento, quanto mais rico ele for, além de ter mais recursos para negar a droga, tu tem menos necessidade dela. Porque tu tem outros fatores externos que suprem as necessidades que a droga supriria. Droga aqui você entende como qualquer vício. Cigarro, bebida, videogame, jogos de azar, qualquer coisa. Vai estar suprindo uma coisa. Quanto melhor desenvolvido tu for, um ambiente mais enriquecido, com mais opções, menos chances tu tem de se viciar. Vamos pegar 2 exemplos. Um adolescente, uma criança que cresceu num bairro periférico, não tinha esporte, pais ausentes, brigavam, xingavam, um ambiente péssimo. Ele tem muito mais chances de se viciar
Porque é meio que assim, a droga é o que restou para ele se sentir bem, do que uma criança que cresce com pais bacanas, num ambiente bacana, com amigos, praticando esporte, lendo livros, consumindo cursos, aprendendo coisas. Tá? E aí a gente vai agora, vou para a pergunta do André. O André me perguntou se ele acha que um vício na adolescência, aquele de jogos, ele tende a perdurar mais para a vida adulta, se é mais fácil no adolescente iniciar isso para cá. Sim, é mais fácil, porque normalmente o adolescente vai viciar porque os pais, como o André mesmo perguntou, ausentes, vão deixar o ambiente pouco enriquecido para esse adolescente. Logo, o jogo é o que restou para ele se sentir bem. E além de ser o que restou para ele se sentir bem, tem todos aqueles outros aspectos que eu já comentei aqui. Aí o cérebrozinho dele fala assim, venci na vida, achei que eu precisava. E ele vai viciar naquilo. Certo? Luciano, como que eu evito? Cara, enriquece. Como que eu faço meu filho parar de querer jogar? Cara, mostra para ele que ele pode ter prazer em outras coisas. Leva ele para fazer uma caminhada, fazer um esporte, aprender alguma coisa diferente, conversar com novas pessoas, novos ambientes. Fala com o teu filho. Ai, eu não sabia que meu filho era... Cara, tem pai que às vezes vai chegar para ti e vai falar assim, eu tenho meu filho é viciado em jogo, mas eu nem sabia que ele jogava tanto. Cara, tá aí o problema, cara, tu não convive com o teu filho, mora na mesma casa, tu não conversa. Eu sei que é difícil, eu sei que exige coisa, eu sei que às vezes a gente, adulto, também, entre nós, temos essa falha. Mas, cara, precisa. Se tu quer treinar bem, quer ajudar ele a se desenvolver bem, precisa. Certo? Então, responde a tua pergunta, André. Não sei se eu consegui responder ou não. Consegui? Não? Senão tu pergunta que aí eu elaboro mais. Não, tá, tudo bem. O que eu tinha também comentado é se, que nem você falou, existem emoções aí que estavam presas, né? Beleza. Cara, vamos lá. A gente pode olhar isso por dois aspectos. Tinha esquecido essa parte, me perdoa. Aspecto 1. Um ambiente enriquecido favorece com que tenha experiências melhores. E favorece com que você tenha melhores recursos emocionais. Faz sentido? Um adolescente que pratica esporte, que convive numa área saudável, vai ter mais recursos para lidar com traumas do que alguém que não vive nesse ambiente. Faz sentido? Então, o próprio ambiente vai falar para ti o quão forte uma emoção é ou não e o quão forte ele consegue ou não lidar com a emoção. Entende ambiente como uma história de vida, onde essa criança, esse adolescente cresceu. Tem um aspecto emocional? Tem. Se essa criança tem, sei lá, a primeira vez que o pai chegou para ela e deu parabéns foi porque ela conseguiu jogar um joguinho certo. O pai nunca mais deu parabéns. Vai contar. Vai ter esse aspecto emocional. Vamos supor que essa criança, os pais estavam discutindo, brigando, ele cheio de medo, o irmão mais velho chegou, botou ele na frente do videogame, colocou um fone de ouvido, colocou ele para jogar, ele se isolou do mundo. Vai ter um aspecto emocional. Então tem. Só que o que eu quero entender? O aspecto emocional é fácil, porque do mesmo jeito que existe um adulto, vai existir um adolescente. Mas o que além disso existe também que pode agravar o caso? É tudo isso que eu citei. Então o caso da emoção vai existir assim como existe no adulto. Só que na criança tu tem todos os outros fatores junto com isso. E se você parar para observar, todos os fatores que eu trouxe também incluem aspectos emocionais. Eu falei aspecto químico do corpo, hormonal. Emoção é hormônio, é química do teu corpo. Faz sentido? Então, eu estou falando direto e indiretamente também de emoção. Eu falei da parte de incerteza, de querer se provar. Cara, se ele está incerteza e está querendo se provar, é um sentimento, é uma emoção. Tem esse aspecto. Eu falei ali também das relações dele, que ele tem. Cara, as relações é o quê? Emocional. E assim por diante. A gente vai ter todos, desde cada ponto que eu fui citando ao longo da live, a gente vai ter esses pontos, vai ter aspectos emocionais dentro. Então, tem sim emoção. A grande chave é que, assim, no adulto também tem esses aspectos, mas no adolescente esses aspectos são muito mais fortes. Porque você está na base. E acabou de plantar, fez o brotinho, começou a sair a cabecinha da árvore, já começou a crescer. Tu pode pegar e arrancar ela com a tua mão. Ela está ganhando força, está se estruturando. Então, precisa ter um cuidado maior com essa parte. Show? Agora sim, eu acredito que eu consegui responder, certo? Perfeito, perfeito. Obrigado, Luciano. Valeu. Bom, pessoal, eu acredito que é isso. Eu até extrapolei um pouquinho meu tempo, como normalmente eu faço, né? Então, caso tenha dúvida, obviamente, vai ter outros dias que eu vou estar aqui, tem lá no grupo, mandem, vou ficar muito feliz em compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da minha visão, para poder contribuir, tá? E a gente vai conversando. Passo a palavra para o André. Um abraço a todos. Ô, Luciano, você não extrapolou, não, tá? Tá em cima. Cravei? Gravou. Milagre isso daí, tá? Não é normal, não. Não se Eu vou deixar aqui para... que isso. Mas eu vou deixar aqui para, depois que a gente fechar a live, fazer uma perguntinha para você, tá? Então, gente,
eu vou aqui aproveitando, encerrando essa nossa aula sensacional que tivemos aqui, muito esclarecedora, pelo nosso professor Luciano Garcia. Lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, para que vocês possam, assim, receber comunicados de todas as nossas próximas aulas ou lives que vamos ter por aí, tá? E em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao Luciano Garcia Júnior e a todos que estiveram aqui, estão aqui, né? E a você também que está nos seguindo no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a nossa comunidade e mais pessoas irão ter essas informações. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!